Free Eren versus Game of Thrones. Heroísmo é necessário. Provavelmente não faço ideia do que é Free Eren, deve ser algum anime aleatório. Essa comparação poderia ser feita com o Aragorn. Ia funcionar do mesmo jeito. George R.R. Martin nunca vai terminar A Song of Ice and Fire. Não vai. O livro Winds of Winter. Sabe, não vai mesmo. Game of Thrones tem um lugar especial no meu coração. Há 10 anos atrás se iniciava uma das melhores fases da minha vida e começava o show. E com o show eu comprei os livros. E eles eram infindáveis O motivos show? A série? Por que você tá falando inglês, amigo? Não tem necessidade de ficar queimando esse inglês aí. de discussão entre eu e meus amigos, eu e minha família, e eu até consegui uma namoradinha com eles. E eu sempre gostei de intriga em histórias e em RPGs. E Game of Thrones me oferecia tudo isso: mistério, intriga, personagens convincentes e realistas, magia misteriosa. Uma coisa que é engraçada do Game of Thrones, eu tive essa epifania hoje, inclusive. Por que não existem tantos canais de lore de Game of Thrones? Pra pensar. Compara os canais de lore de Senhor dos Anéis. Existem milhares de todos os tipos. Por quê? Porque a lore de Senhor dos Anéis é extremamente... o mundo que o Tolkien criou é extremamente profundo, extremamente detalhado. Sabe? Tudo. Da criação do mundo. Tudo é muito detalhado. O mundo de Game of Thrones é uma bosta. Essa é a real. O mundo é uma merda. Sabe? Ele é lindo. Ele é lindo, mas ele não tem profundidade alguma. O que tem profundidade em Game of Thrones é a relação entre os personagens. Esses mistérios são extremamente profundos, extremamente detalhados e extremamente interessantes. Mas saiu dos personagens, que, verdade seja o principal numa história, o mundo em si é uma merda. O mundo de Westeros é extremamente... Westeros é bem detalhada. Legal. Mas saiu de Westeros é basicamente Lovecraft misturado com elementos de história real. É bem merda. Tipo, é uma lore bem ruim. É uma lore bem preguiçosa. Não é como... não é como Senhor dos Anéis, que é extremamente detalhado em todos os sentidos. E é um mundo extremamente misterioso. E é um mundo que Tolkien propositalmente deixou vago. Mas sem referência, tipo, tem as suas referências, mas ele soube trabalhar essas referências de uma forma que é muito bonito, é um mundo muito bom. Em um mundo muito bem pensado e construído. Porém, 10 anos depois... Tolkien terminou a obra? Tolkien terminou O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Mas o grosso do que se entende como Lorde Senhor dos Anéis é Silmarillion, que foi um livro que ele não terminou. São os 12 tomos da história da Terra-média que ele não terminou, que é do filho dele. Sabe, tem um monte de outros conteúdos, os contos inacabados. Sabe, tem muito livro que o Tolkien não encostou, mas que a gente olha e aquilo dali é lore. Aquilo dali é extremamente complexo. A natureza da Terra-média é uma loucura. Tipo, interessantíssimo, tipo, desde a criação dos elfos, tipo, tem muita coisa que muda a cada livro, tipo, o desenvolvimento daquele universo, então é muito complexo. O George R. R. Martin não tem uma fração desse nível de complexidade. Eu notei que Game of Thrones tem uma característica que não é comum nas histórias de fantasia medieval, o chamado realismo ou moralidade cinzenta. E isso está relacionado com o porquê do George R.R. Martin não conseguir terminar os livros dele. O último livro foi lançado em 2011, 14 anos atrás. E desde 2011 E não vai terminar. Deu várias entrevistas dizendo que logo ele ia terminar o livro. E que já estava 2 Lá por 2015, falavam, o George R. R. Martin tá muito velho. Esse velho não vai terminar esse livro, ele vai morrer antes. As pessoas riram dessas brincadeiras dos fãs de Game of Thrones. Hoje todo mundo sabe que esse velho não vai terminar essa porra dessa série antes de morrer. Ele vai morrer antes. Essa é a real. Todo mundo já aceita isso. Bem que a gente sabe. Ele talvez termine Os Ventos do Inverno, mas Um Sonho de Primavera esquece. Esquece. O Sonho de Primavera não vai ser entregue. Terços escritos. E a verdade é que ele não terminou o livro por 2 motivos. O primeiro é que ele revelou o final do livro no show. Sim, a Daenerys fica louca e o Bran se tornar o rei dos 7 reinos era o planejado e não foi aceito bem pela audiência. Então ele
Eu acho o universo de Game of Thrones e Harry Potter bem parecidos no sentido de ser um universo meio largado, só importa os personagens principais. Game of Thrones ainda é melhor que Harry Potter. Harry Potter é uma bosta. O universo de Harry Potter é horroroso. Nossa senhora. Quando você começa a esterçar um pouquinho de Harry Potter, você fala: caralho, esse mundo não faz sentido. Mano, eu acho que o pior elemento do mundo de Harry Potter são as escolas. Calma. Isso daqui é simplesmente grotesco. Tipo, mano, eu vou mostrar aqui um post aleatório aqui que é baseado numa arte oficial da J.K. Rowling. Basicamente, como que é dividido as escolinhas no Harry Potter. É por região mesmo, regiões geográficas. Aí você olha aqui. Ó, mas Hogwarts, ela é uma escola britânica, né? Ela é, olha que legal. O Reino Unido tem 77 milhões de habitantes. Mas daí pro resto, sei lá, a Ásia inteira, essa região que conta com um quarto da população mundial, você tem uma escola da China. Aí o Japão tem uma escola. Oh, o Japão tem uma. A Rússia tem uma escola. Aí o leste europeu tem uma escola. Mano, é feito com a bunda, velho. É uma merda. A América Latina inteira é uma escola. Aí você vê, tipo, América do Norte, Suriname. Cara, bicho. Meu Deus, que merda de mundo, que construção horrível. Que construção horrível de mundo, cara. Não faz sentido nenhum. Meu Deus do céu. Tipo, agora, e tem os nomes aqui, né? Se fosse, sei lá, Hogwarts tem uma escola, você tem uma outra. Tipo, custava esta piranha que não escreveu absolutamente nada desde 2007 sentar o cu numa cadeira e falar: "Hum, eu aqui sentado na minha pilha de bilhões de libras, vou escrever a lore deste mundo mágico que me deixou extremamente rica." Aí ela senta e. Na Alemanha você tem escola tal, na França você tem escola tal, aí na Espanha você tem escola tal, tal e tal, aí sabe, detalhando o mundo inteiro. Pá. Na China você tem escola tal, 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 e várias escolas, elas têm conflitos entre si. Fora os fãs, tem que ser oficial. Sabe, detalhe esse mundo nos mínimos detalhes. Porra, ia ser do caralho. Tá, não ia ser tão do caralho assim, porque mesmo o local onde há mais desenvolvimento de lore, que é o Reino Unido, é uma merda. Eu acho a lore de Harry Potter uma bosta. Mas tipo, a Guerra Mundial Bruxa é horrível. Meu Deus do céu, meia dúzia de bruxos brigando. Mano, é horroroso. A relação entre os bruxos e os humanos normais é ruim. É tipo, a lore de Harry Potter é ruim. É ruim, 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 ruim. Ruim. É péssimo. As magias são muito criativas, mas você tem uma magia que mata. Eu assisti um vídeo que é muito bom sobre isso, tipo, como a Avada Kedavra é uma bosta, porque ela destrói completamente a lore de Harry Potter. Porque, cara, a partir do momento que você tem uma magia que em um encantamento você mata o outro, por que cargas d'água você vai usar qualquer outra magia? Sabe? Tipo, por que você vai usar outra magia num combate, por exemplo? Então, cara, é um mundo bem merda, é um mundo, uma lore horrorosa. Mas, apesar disso, o desenvolvimento de personagens. O desenvolvimento de personagens é muito legal. Dito isso, só vi os filmes e os livros vou ler? Jamais, porque é livro infanto-juvenil, eu não vou ter paciência de ler aquela porra. É a triste realidade. Já passou. Esse trem já passou faz bastante tempo pra mim. E eu não consigo mais sentar e ler um livro de Harry Potter. Eu acho que eu não consigo. Porque falam que ele é bem infanto-juvenil mesmo, sabe? Ele é bem, sabe, temas adolescentes. Não é pra mim. Mudar grandes partes do que ele já tinha escrito para mudar o final do livro. E o segundo motivo é o método que ele escreve. Ao invés de ter um plano definido, o George R.R. Martin, ele é um jardineiro. Ele planta as ideias, ele cria os personagens e as histórias. E essas histórias chegam à sua conclusão lógica praticamente se escrevendo. A partir do livro 4 melhora muito. Pô. Bicho, você fala, olha, você vai ter que ler 4 livros pra começar a ficar bom. Sério? Sério que eu vou jogar meu tempo fora? Cara, não, eu vou dar Harry Potter para os meus filhos. Mas com toda. Nossa, muito fácil, sabe? 7 anos. Toma esse primeiro tomo de Harry Potter. E sabe? Pô, deve ser muito legal.
uma criança crescer lendo isso. Porque é uma história que faz sentido pra uma criança. Sabe? Vai lendo, tipo, é uma história que faz sentido pra uma criança. Agora eu não vou conseguir ler, cara, tô velho demais. No episódio 946 de One Piece fica bom. Na terceira temporada fica bom. Não, cara, a primeira temporada tem que ser excelente. Eu não vou ler. Não vou começar a ver uma série depois da terceira temporada. Tem muita coisa boa pra assistir. Roma, do primeiro episódio, já é excelente. Você assiste até o final da temporada. Game of Thrones, o primeiro episódio é incrível. Você vai até o final da série. Aí você vai ficar com muita raiva, mas beleza. Sabe? A primeira temporada tem que ser boa. O primeiro episódio da primeira temporada tem que ser irretocável. Eu não vou perder meu tempo vendo série ruim, porque depois melhora. Não. Crescer assistindo Harry Potter deve ser muito legal. Dito isso, talvez tenha sido um problema também, porque os millennials até hoje estão agarrados nesta porra e não avançaram. Quanto millennial que você já conheceu na sua vida, você teve o desprazer de saber que eles têm 35 anos na cara e eles ainda são Potterheads. Complicado. Os caras não largaram o osso. 35 anos na cara decidindo a porra da escola que ele faz parte. Então, complicado. São eternos adolescentes, porque millennial cresceu tudo com a cabeça meio defeituosa. Então, felizmente a geração Z matou o Harry Potter, matou o Star Wars e matou o Senhor dos Anéis. Isso é ótimo. A nossa geração viu o fim de 3 grandes franquias. Mentira, Senhor dos Anéis tá firme e forte. Ninguém se importa com Anéis de Poder. Mas nós conseguimos matar 2 grandes franquias. A geração Z é incrível, cara. E a gente ainda na nossa vigília, a gente matou a Marvel também. E a geração Z matou Marvel, que nasceu e morreu no nosso tempo de vida, matou Star Wars, matou Harry Potter, e tornamos Duna um evento. É isso. Porra, é bom demais. Não, na moral. Melhor geração dos últimos 100 anos. E quando tu... A gente matou Funko Pop, a gente matou Lego. Bom demais, cara. Tem jeito. tá escrevendo Não matamos Naruto, porque Naruto é muito bom. uma história de fantasia medieval, a história vai necessitar de certos pontos e certos objetivos. E isso entra em conflito com as ideias que o George R.R. Martin tinha para Song of Ice and Fire. Uma história de fantasia, uma história de moralidade, de magia, de bem versus mal. E a jornada do herói é o coração dessa história. Porém, na Song of Ice and Fire não existem heróis ou vilões, existem... Cara, fala Crônicas de Gelo e Fogo. Tua pronúncia do inglês é pior que a minha, velho. Para, velho. As Crônicas de Gelo e Fogo. É um nome bonito em português, sabe? A Song of Ice and Fire. Não é tão legal, mas as Crônicas de Gelo e Fogo é legal. Pode falar em português, não tem problema. Apenas personagens seguindo seus próprios interesses. Quem é genuinamente bom ou é um idiota, ou tem algo por trás, algum interesse por trás. Ou essa pessoa, esse herói, vai morrer de forma espetacular. E essa é chamada subversão das expectativas. O rei não é mais o Aragorn que vai... Não é subversão de expectativa, não. Não. Subversão de expectativa é o Luke pegando o sabre de luz quando a Rey entrega pra ele e jogar pra trás de uma forma completamente idiota, sem motivo algum. Isso é subversão de expectativa. Você esperar que o Luke, sabe, tivesse um momento emocionante, que ele pega o sabre de luz que foi do pai dele e liga, tipo... Porra, todo mundo... que foda! Não, ele jogou fora, com desprezo. Aquilo é subversão de expectativa. O que acontece em Game of Thrones não é subversão de expectativa. A morte do Ned Stark, ela foi construída ao longo dos capítulos. A morte do Jon Snow foi construída através dos capítulos. O casamento vermelho foi construído através dos capítulos. Você tem vários elementos tipo, várias peças espalhadas de um grande quebra-cabeça que está acontecendo entre linhas, que você, como leitor, talvez esteja pescando uma coisa ou outra, mas quando você lê o Casamento Vermelho, você fala, caralho, que porra é essa? Mas, velho, nada daquilo dali é de graça. Tudo ali tá desenvolvido nos capítulos anteriores. E quando você volta e relê aquele livro, ou assiste a série novamente, a série um pouco menos,
Na série ainda você tem um pouco disso, porque você vê o timing na terceira temporada inteira, basicamente escrevendo carta. A terceira temporada do Tywin inteira é escrevendo carta, né, fazendo essa conspiração através de corvos. Mas no livro você tem é muito detalhado. Toda a movimentação que leva ao casamento vermelho e gera aquele evento catártico e desesperador pra quem lê e pra quem assistiu a série. Não é subversão de expectativa porra nenhuma. Você que não prestou atenção no livro, você que não prestou atenção na série, mas estava tudo lá. Tava tudo lá. Retornar e salvar o reino. Ele é um rei déspota, maldito, que tortura as pessoas. Os cavaleiros não... Não é que você foi burro. Cara, você não. É muita coisa acontecendo no livro ao mesmo tempo. Então você acaba não pescando. Você só vai reparar aquilo dali numa segunda leitura ou numa segunda vez que você assiste a série. Mas tá tudo lá. Faz bastiões de virtude como os cavaleiros da Távola Redonda, mas oficiais que carregam a vontade perversa de como puta maldito que tortura as pessoas. Os cavaleiros não são mais bastiões de virtude como os cavaleiros da Távola Redonda, mas oficiais que carregam a vontade perversa de uma das facções do reino. E esse tipo de ideia entra em conflito com o padrão natural das histórias de fantasia medieval, que desejam ser jornadas do herói. Não é bem padrão de fantasia medieval. Por exemplo, você pega a história do Turin Turambar. Cara, é uma das histórias mais tristes que eu já li na minha vida. Juro pra vocês. É uma das histórias mais tristes que eu já li na minha vida. E o Tolkien escreveu isso daí em algum momento da década de 50, ou antes disso. Se bem que o Tolkien trabalhou na história do Túrin até o fim da vida dele. Tu pode perceber isso quando George R.R. Martin falou em uma entrevista sobre o Aragorn e o Tolkien. Tolkien pode dizer que Aragorn se tornou rei e governou por 100 anos, mas Tolkien não faz a pergunta: qual é a política tributária de Aragorn? Ele manda. Nossa, eu odeio o Martin. Nossa, como o Martin é desprezível. Essa mente boomer merda que ele tem. Manteve um exército permanente. O que ele fez em uma época de enchente e fome? Existem questões maiores que política de imposto, beleza? É isso. E Tolkien trata de questões maiores, sabe? Questões importantes, questões atemporais para a raça humana. Tipo de pensamento obviamente não entende o propósito da fantasia medieval. Se Tolkien disse que o Aragorn era um rei justo e sábio, a política tributária dele vai ser justa e sábia. Ele vai lidar com a fome e com a enchente de forma justa e sábia. E ele vai lidar com os orcs da maneira justa e sábia, que é os exterminando, porque eles são criaturas corrompidas criadas por Morgoth. É isso. Provavelmente eles não têm. Eles sequer têm alma. eliminar todos, incluindo os filhotes. Mas como essas duas informações, o método como ele escreve e a opinião dele sobre a fantasia medieval impedem ele de terminar o livro? Aí é que tá. E outra, o Martin não coloca questão tributária no Game of Thrones. Não tem questão tributária nas Crônicas do Gelo e Fogo. Curioso, né? Velho vagabundo. A história do Song of Ice and Fire É uma putaria. A questão financeira das Crônicas de Gelo e Fogo é uma putaria. É um caos. Você não entende nada que tá acontecendo. Porque ele é um velho boomer, maconheiro, esquerdista, objetor de consciência que sequer foi para a Guerra do Vietnã porque era um frouxo. Aí ele vai... tons de cinza. ser uma história de fantasia clássica a lá O Senhor dos Anéis. Essa é a conclusão lógica dela. Todos os personagens são maquiavélicos, fazem intrigas. É ultra raso, irmão. A questão econômica em Game of Thrones é ultra raso. Ultra raso. Bom, ou pode ser ultra complexo também, porque faz mais de 10 anos que eu li Game of Thrones, então não vou ler de novo, tá? Jogos de interesse e vitimizam incontáveis populações só por poder. E no horizonte existe uma ameaça contra a própria vida, os White Walkers. Então todas essas pessoas malignas, apesar de terem vencido Game of Thrones, ignoraram a ameaça real e vão ser destruídas por elas. Toda a mesquinharia, ambição e maldade sendo lavada pelas hordas de mortos-vivos dos White Walkers. E quando tudo parece perdido, mas não completamente, surge um herói. O rei retorna. Ele reúne os sobreviventes em uma última luta contra os White Walkers. Você vê que aquele texto, aquele tweet que eu já li aqui, eu acho que saiu no canal 2, inclusive, eu não lembro qual vídeo, foi algum vídeo, foda-se, sobre o George R. R. Martin ser esse boomer, merda, frouxo, e ele tenta colocar todo o niilismo dele no texto,
Mas ainda assim você vê que ele clama por um herói clássico, tipo, que claramente vai ser o Jon Snow. Tipo, ele não tem como fugir desse herói clássico. White Walkers, Ele não tem como fugir desse herói. Ele tá, meu Deus, eu preciso de um herói clássico. E é isso. provando que o bom e o velho heroísmo, as antigas virtudes dos cavaleiros e a coragem são suficientes para derrotar o inimigo e salvar o mundo. E todo Nossa, agora que não sai agora que os ventos do inverno não saem, né, cara? Que o fascismo assumiu o controle da América. Game of Thrones, todo jogo dos tronos Eu tô vendo Subway Mano em vez do vídeo. só existe para ser provado o quão um herói de verdade é necessário. O fim que a história pede é sempre tolkienesco. Porém, o George R.R. Martin, por ser materialista, ele não consegue chegar nesse fim. E é por isso que ele nunca vai terminar de escrever. Não é só você, eu também. Muito bom, velho, muito bom. Não, vocês estão falando, eu tô assistindo o vídeo. Cara, eu esqueci da existência desse Subway Money aqui. Muita gente diz que a fantasia medieval clássica é tediosa e que os arquétipos dela são previsíveis, atrasados e sem graça. Quando na verdade existe um anime que prova isso ao contrário. E Frieren, na minha opinião, Não, amigo, existe uma obra chamada O Senhor dos Anéis que prova que George R. R. Martin está errado. Porque no futuro, daqui a 200, 300 anos, O Senhor dos Anéis serão lembrados. Tolkien ainda será reconhecido como um grande autor, provavelmente o maior autor do século XX de língua inglesa. O George R. R. Martin não vai ser esse cara, ele não vai ser lembrado dessa forma. Ele vai se lembrar, claro que vai. Assim como vários autores do século XVI ainda são lembrados até hoje. Mas o grande nome é Shakespeare. Não tô falando que Tolkien tá no mesmo nível de Shakespeare, mas ele será relembrado no futuro. entende Ele será lembrado, as pessoas ainda vão consumir essa obra, porque, cara, são questões humanas muito maiores do que política fiscal de Gondor. Vai sim. muito Eu falei, Tolkien não é o maior, mas é um dos maiores, é um dos grandes autores. mais de fantasia Vou ficar citando aqui. Ai, Gerald. medieval e de Tolkien do que o George R.R. Martin, principalmente na parte do heroísmo. E é estranho falar isso porque o seriado da Frieren começa exatamente na hora que a aventura acaba. E ele se passa em 2 períodos da vida da elfa imortal Frieren. O primeiro há 80 anos atrás, na jornada que ela e um grupo de aventureiros faziam Política fiscal é uma história de fantasia. Não, amigo, eu não quero. para derrotar Eu quero falar de dragão, sabe? o Rei Demônio. E o segundo na época presente, quando ela refaz esses passos com um novo grupo de aventureiros. Primeiro que os elfos de Frieren têm a característica principal dos elfos de Tolkien, a imortalidade. E assim como os elfos de Tolkien sofrem com a passagem do tempo e todas as coisas que eles amam acabam deteriorando e morrendo, a mesma coisa acontece com Frieren. Todas as pessoas que ela ama acabam morrendo e ela só tem as memórias delas. E assim Eu como quero muito ver os comentários do vídeo falando de TDAH e Subway Money. Vai ser maravilhoso. em Tolkien, o condado mostra as virtudes de uma vida idílica. Em Frieren, o dia a dia das pessoas comuns e dela também mostram as virtudes de uma vida idílica. Os pequenos bons atos do dia a dia. E o seriado tem as relações dela, o tempo e a perspectiva dela como pano de fundo para narrar as aventuras que ela tem. E isso sem falar do heroísmo, apesar de uma ameaça mundial ainda não estar presente, o mal ainda existe na forma de demônios. E os demônios de Frieren são completamente racionais e completamente malignos. Não existem pontos de vista, não existem discussão, o bem e o mal são claros. Tanto que os demônios não têm conceitos como família ou lealdade, eles só respeitam a força. E a força é quem tem mais poder mágico. E a hierarquia entre eles se dá pela quantidade de mana e pela experiência mágica que cada demônio tem. Eles se unem para sobreviver. E em Frieren, Não vou assistir esse anime não, cara. Tá meio... acho muito chato. Tô achando chato esse anime. mesmo a fala Não vou ver. demonstrações de emoções são apenas ferramentas de um demônio para ele predar os humanos, que é sua presa favorita. Mesmo as aparências deles são para enganar os humanos. E o próprio seriado mostra as pessoas tendo empatia com os demônios e depois sofrendo por causa disso, sofrendo as consequências. E uma das coisas boas que eu achei sobre o seriado é que ele trata o guerreiro com respeito. O guerreiro
Apesar dele arriscar a vida dele todos os dias, ele ainda vai ter medo. E sobre como ele controla esse medo e como ele deixa de ser um covarde para se tornar um herói é uma das coisas que é abordada nesse seriado. Outra coisa que eu gosto é a magia. Ela é um paralelo com a ciência, na medida que os seres humanos conseguem desenvolver, pesquisar, adaptar e criar novas magias. E como o tema do seriado é a passagem do tempo, você consegue ver que magias que eram consideradas letais há 80, 90 anos atrás, agora são consideradas magias ordinárias e de uso básico, que é ao contrário dos demônios de Freyren, que aprendem magia por instinto. Mas a magia não é um para um da ciência. A grande chave da magia em Frieren Esse cara editou esse vídeo baixando edit no TikTok, velho. Isso é meio triste. é você ter imaginação. Se você consegue visualizar, você consegue realizar. E isso é muito mais inconsciente do que consciente. Se você tem uma magia de corte, por exemplo, ela vai ter muito mais facilidade em cortar roupas e cabelos do que pedra, porque roupas e cabelos são mais fáceis de serem visualizados sendo cortados, embora estes possam ter proteção mágica. E na questão do heroísmo, existe uma bússola moral centrada em um personagem chamado Himmel. Sempre que você vê uma decisão moral sendo tomada, é por causa dos exemplos que o Himmel dá. E como eu falei antes, é um anime com o tema tempo. A gente vai ver as atitudes desse personagem Himmel tendo consequências e ramificações muito depois da morte dele, 30 ou 40 anos depois da morte dele. E não se pode... Tá. Voltei a ficar interessado. Talvez eu vou dar uma chance. Eu vou assistir o primeiro episódio disso daí pra ver se presta. Eu não sou um apreciador de anime. Muito longe disso. Eu sou muito preguiçoso pra ver anime. Nossa, eu odeio ler legenda. Odeio ler legenda, cara. E como eu não falo japonês, eu sou obrigado a ver dublado. Qual dublagem? Qualquer uma que tiver disponível. Pode ser em inglês, pode ser em português. Aí, mano, nossa, que preguiça. Pode falar de Frieren Spy Family eu vi em inglês, eu vi em português. Mó paz. sem falar sobre os personagens. A gente não pode esquecer que esse mundo acabou de passar por uma guerra há apenas 80 anos. Então os resultados dessa guerra e os inimigos ainda existem. E muitos dos personagens que a gente vai conhecer, apesar de bons, eles são marcados pela tragédia. Ter a sua vila inteira queimada e ter que passar a vida Free é cinema, a animação é boa, a história é bonita, o vídeo do cara que tá com a narração meio chata. Ou seja, é o mesmo caso daquele vídeo do Monster, que o vídeo era horroroso, mas vocês falaram que o anime era bom. Eu assisti uns 4 episódios de Monster e dropei, porque eu perdi interesse. Porque tá em japonês e a Netflix não me deu opção alguma pra colocar em outra língua. Irritante, eu tenho que ver no Crunchyroll se tem dublagem inteira ali em inglês, porque eu não vou ver essa porra em japonês, mano. Muito chato. Nossa, japonês é muito chato. lidando com essa Puta, eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Então, tipo, tem que ficar lendo legenda igual um mujeca. Não dá, cara. tragédia é uma coisa normal no mundo de Frieren. A própria Frieren é um personagem estoico e desinteressado que não liga para as coisas do cotidiano das pessoas, aparentemente. Tá em Araara Jefferson Caminhões, é. Mas lá dentro ela tem passado por muita tragédia e muita perda nos 1000 anos dela. Então você vê a motivação dela. Nossa, vocês não estão... Esse fim de... Eu fui assistir Nosferatu. Legal, né? Fui assistir Nosferatu. Eu não tinha visto o trailer, não tinha visto nada. A única coisa que eu sabia do filme é que o Bill Skarsgård fez uma puta interpretação como Nosferatu. E ele fez uma voz incrível no filme. Legal. A única coisa que eu soube do filme. E que é a do Robert Eggers. Aí, eu comprei ingresso pra ir ver o filme. Eu não vi. Eu comprei esta merda dublada. Eu vi Nosferatu dublado. Eu vi. Cara, eu juro por Deus. A hora que começou a falar em português, eu juro por Deus que eu quase levantei e fui embora, cara. Eu juro que eu quase levantei. Falei, meu Deus, caralho. Mano, eu fiquei. Filho da puta, eu não prestei atenção, cara. Meu Deus do céu, eu fiquei tão puto, cara. Tão puto que. Aí eu fiquei assistindo até o final, cara. Mas caralho, velho. Eu vou ter que assistir esse filme de novo pra pegar a interpretação do Bill Skarsgård. Mano, eu tô vendo, cara, que idiota, cara. Eu não prestei atenção simplesmente com. Ah, Nosferatu, tá, tem horário bom, papá, comprei. Fui. O filme é incrível. O filme é incrível. Mas eu vi em português, velho. Meu Deus do céu, burro pra caralho. É que eu nem presto atenção. Abri o aplicativo, comprei o ingresso e fui embora. Tipo, mano. Ah, velho, puta merda. Não criar muitos laços com as pessoas, mas Perdi metade do filme nessa brincadeira. Tipo, nossa, velho. Todo mundo. Cara, mesmo ó, assim, fazer o quê? ela acaba se importando e acaba fazendo
coisas por elas, coisas pequenas Quando o filme sair piratão, vai assistir de do novo. dia a dia. Ela adota a maga chamada Fern, que em paralelo com a Frieren passou por uma tragédia de perder os pais. Ela é como se fosse um gênio. Engraçado, vamos lá. Não é que só eu vejo porque vejo anime e desenho dublado. Desenho, quando era desenho americano, né? Desenho em inglês. Eu vejo dublado. Porque, primeiro, eu vou falar, o que eu vou dizer aqui é meio pesado. Eu não me importo tanto com a atuação de voz. Beleza? De outras línguas, se não inglês. Tipo, eu tô cagando. Tipo, eu não valorizo tanto assim. Tô um pouco me fudendo mesmo. É isso. É isso. Não ligo. Aí eu vejo em português mesmo. Os dubladores brasileiros eles conseguem colocar bastante emoção na dublagem. Inclusive, Nosfera, tirando os primeiros 10 minutos do filme, que eu tava muito incomodado por estar em português. Depois, mano, o filme deslanchou, assisti tranquilaço Nosferatu dublado. Não foi, nossa, meu Deus, que pesadelo, foi horrível. Não, eu consegui assistir de boa. A dublagem ficou muito boa pro Nosferatu. Mas, apesar disso, eu vou ter que ver esse filme de novo. Porque eu enfiei no cu o filme. Que eu vi dublado, idiota. Pô, Sonic 3 deve ser um pecado assistir Sonic 3 Sonic em geral, o Sonic 2 e o Sonic 3 dublado, porque, mano, o Idris Elba faz o Knuckles e o Keanu Reeves faz o Shadow. Tipo, sério que você vai perder a interpretação dos dois pra ver dublado? Pô, amigo, não foi. É complicado. É pelo menos isso. Aí a gente tem a sorte da dublagem brasileira ser boa. Pelo menos isso. Da magia. Muito jovem dominando ela. E como ela teve que amadurecer muito cedo, ela ainda é uma adolescente. Mas muitas vezes ela tem que agir como mãe da Frieren e mãe do grupo, se preocupando com coisas práticas do dia a dia. E o terceiro... Não, eu prefiro ver em língua original, porque eu prefiro ver. Não julgo quem assiste dublado. Veja dublado. Vai lá. Eu prefiro ver em inglês, porque eu gosto de ver a interpretação, porque o meu inglês é bom, então eu consigo prestar atenção. Outra, depois eu fui pesquisar sobre o Nosferatu. Dizem que o filme, o roteiro dele, ele é, apesar de ser um filme em inglês que se passa na Alemanha, ele usa um inglês relativamente arcaico. Eu percebi isso que na dublagem isso era uma boa adaptação também, porque a dublagem está num português levemente arcaico. Não é completamente, mas ele é um antiquado ao nosso português. Então, eles fizeram essa boa adaptação da versão original para o português. Bom, eu não vi a versão original, eu só tô palpitando aqui em cima. Então eu queria ter essa experiência, sabe? Que, cara, visualmente o filme é impecável. O Nosferatu é incrível, mano. O filme é impecável. O filme é impecável. Cacete, cara, é um crime que esse filme não foi indicado a trocentos prêmios no Oscar. Ele é realmente impecável. O personagem principal é o Stark, que é um guerreiro, o guerreiro do grupo. E ele ainda é um Arcaico é uma palavra errada, antiquado, saca? O português do século XIX. adolescente inseguro, que não conhece a própria força. A Vizdex dublou o Sonic? Bom, eu não vi Sonic ainda. Eu não vi nenhum dos filmes do Sonic. Eu só tô pelos memes. Apesar de ter um bom coração e ajudar os outros. E eu não fiz inteira justiça. Para, mano, eu não quero ver filme do Sonic duas vezes. É muito brain rot pra minha cabeça. Agora eu vou ter que ver uma vez do original, outra vez dublado por causa da Vizdeck, mano. Vocês me fodem aí, cara. Os personagens, mas tu Eu não sabia, agora eu vou ter que assistir. tem que ver esse seriado. Cada personagem que entra no mundo da Frieren tem os seus motivos particulares para fazer o que faz. Um dos meus personagens favoritos é um assassino, muito competente e que não gosta de matar. Ele só mata porque ele viveu e cresceu em um lugar onde a guerra era constante. Então ele costuma conversar com suas vítimas para pegar coragem para poder matar elas. E além de ser um assassino, ele ainda não gosta de usar magias. Ele vê as magias. Lembra quando dublaram Assassin's Creed Unity em português arcaico e os mongolóides ficaram reclamando que a Ubi dublou em português de Portugal? Eu não joguei o Unity em português, eu joguei só em inglês. Eu vou dar uma olhada depois. Magias como ferramentas para matar ou para se proteger. É que na real, cara, tem filme que a dublagem em português ferra o áudio original do filme. Nosferatu não foi o caso. Tá bom, não tava no melhor cinema possível, assisti no Cinépolis. Mas o áudio tava muito bom. Tem um filme do Mozart, onde a dublagem brasileira ferra o áudio de fundo, o Amadeus. Mas os filmes atuais, os filmes modernos, eles têm uma forma de captação que a dublagem é inserida de forma quase perfeita ali. Esse filme, o áudio é super importante, porque temos literalmente as músicas do Mozart em piano, graças à dublagem, a música fica toda cagada. Hoje não. Hoje esse não é um problema, porque todo o áudio de tudo que tá acontecendo ali, ou é feito na pós-produção, ou é gravado com outros microfones, o áudio, o microfone que é direcionado aos atores também é diferente, então basicamente eles mandam uma versão duas versões, né? Eles mandam a versão com áudio normal, com a versão
normal do filme e a versão é, sem essa linha dos atores. Então o encaixe é perfeito, sabe? Você não tem uma grande perda de qualidade do filme, dos efeitos sonoros originais. Então hoje a dublagem é excelente, tipo, além do trabalho dos dubladores, por causa da sonoplastia. Então, tipo, é realmente maravilhoso. Tipo, vem um negócio muito bom. Proteger. Por isso que, por isso que eu não- depois dos 5 minutos iniciais, eu aproveitei Nosferatu e gostei muito do filme. Assim como foi Duna. Duna eu vi 2 vezes no cinema. A primeira eu vi legendado e a segunda eu vi dublado com o meu pai e meu irmão. Cara, a experiência foi incrível. Do mesmo jeito, sabe? Excelente. O filme é excelente dublado também. Maravilhoso. Que é exatamente o contrário de muitos outros personagens que aparecem que são magos. Então, Detalhe, a gente transversou e nem sabe mais o que tá acontecendo o nesse vídeo. seriado lida com o heroísmo do dia a dia e com o heroísmo dos grandes feitos ao mesmo tempo. E eu vou falar, ele não tem muitas cenas de ação, mas quando as cenas de ação acontecem, elas são muito legais e muito bem exploradas, principalmente nas batalhas de magia. E é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, você sabe que eu tenho uma playlist. Melhore. Eu entendi, a sua intenção é boa, meu caro RPG Rádio, mas melhore. Melhore. A edição, a sua narração e o seu texto. É isso, só isso. Melhore, melhore. Dica gamer aqui, melhore. E eu vou dar uma chance pra esse Freeran aí, vou ver se tem no Crunchyroll, não sei, vou dar uma olhada depois ali. E... Ah, o Freeran é racista? Não, agora que eu vou assistir, não tem jeito.